questão 160 do Enem 2025, com certeza a questão mais difícil dessa prova. Uma questão que deu muita discussão, mas que, se você seguir os passos técnicos para resolver, você sai dela com um pouco de trabalho, claro, mas sai bastante bem. Quero chamar a atenção que esse Enem foi um Enem bem fácil, com as questões muito fáceis, mas esta foi a questão mais difícil. Também função trigonométrica sempre cai no Enem, mas cai a função seno normalmente. Agora eles ousaram na função tangente, que é a função que exige o maior conhecimento técnico. Vamos então lembrar que nós vamos falar agora de função tangente, mas para isso vamos ler o exercício e ver como que nós vamos resolver essa questão. Então vamos lá. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água, com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa em centímetro aumente em relação ao tempo T em minuto, de acordo com a função do tipo D igual a K mais tangente de P vezes T mais M. Sendo os parâmetros K, P e M números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentados assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de D. Então aqui nós temos a função, né? E aí ele diz a expressão algébrica que representa a relação entre D e T é, e aqui nós temos as alternativas. Então você perceba que nós precisamos descobrir quem é o K, olha lá, quem é o K, quem é o P, olha lá, e quem é o T. Quem é o T, desculpa, quem é o M. Quem é o M. E aqui tem todas as alternativas. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Existe fórmula para a gente trabalhar com período de função seno, existe fórmula para trabalhar função cosseno e existe fórmula para trabalhar função tangente. Eu particularmente não gosto de usar essa fórmula porque a gente acaba esquecendo. Então, olha o procedimento que eu uso. Primeiro a gente pega o ângulo que está ali, ó, na frente da função trigonométrica, e a gente compara ele a menos π sobre 2 no caso de tangente. No caso de seno, a gente compara com 0 e depois a gente compara com 2π. No caso da tangente, a gente compara com menos π sobre 2 até mais π sobre 2, que é onde a tangente oscila. Então, quando você pega o ângulo e compara menos π sobre 2, o t, a gente chama ele de t inicial. Como que a gente resolve isso? Passando o p dividindo, vai ficar menos π sobre 2π, e passando o m subtraindo. Então, esse é o nosso t inicial, menos π sobre 2π menos m. Da mesma maneira, nós vamos pegar o ângulo agora e comparar ao mais π sobre 2. Quando a gente compara ao mais π sobre 2, nós estamos falando do t final. E aí, novamente, vamos passar o p dividindo aqui junto com 2, né? Vai ficar π sobre 2π e o m vem subtraindo. Assim, ó, π sobre 2π menos m. Pronto, temos o t inicial, temos o t final. Se nós fizermos a subtração deles, o t final menos o t inicial, nós vamos encontrar o famosíssimo período. Então é o t final menos o t inicial, vai ser π sobre 2π menos m, aqui ó, que é o t final, menos π sobre 2π menos m, que é o t inicial. Quando a gente faz isso, aqui nós temos menos m, aqui nós vamos ter menos o menos m, que vai dar mais m. Vamos cortar o m com m. Então vai ficar π sobre 2π mais π sobre 2π. Ou seja, nós vamos ter 2π sobre 2π, cortando 2 com 2, o nosso período é π sobre p. Muita gente usa já direto essa fórmula, quero chamar a atenção. Eu particularmente gosto de desenvolver para eu não esquecer. Compara o ângulo a menos π sobre 2 e compara o ângulo a mais π sobre 2 para encontrar o t inicial e o t final, e fazendo a diferença eu tenho o período. Beleza? Bem, é uma maneira que particularmente eu deixo de precisar decorar alguma coisa. Então vamos lá. Vamos agora ver como que nós vamos também calcular o período. Nós podemos pegar a última assíntota, que é o 5 mais 2π sobre 2, e subtrair a primeira assíntota, que é 5 menos 2π sobre 2. Quando a gente faz isso, novamente, os menos 5 meios vai ficar negativo, mas o 2π sobre 2, que era negativo, vai ficar positivo. E nós vamos cortar com esse 2π, os 5 meios com menos 5 meios, ficando 2π sobre 2 mais 2π sobre 2, que vai dar 4π sobre 2.
E aí, dividindo o 4 com 2, o nosso período é 2π. Isso quer dizer que o período que nós encontramos ali em cima, que é π sobre p, é igual a 4π sobre 2, porque os dois representam o período. Então, quando nós comparamos o π sobre p com 4π sobre 2, nós cortamos o π com o π, passamos o 2 para lá e o 4 dividindo, e o p vai para lá multiplicando. Nós acabamos de encontrar o p igual a meio. Olha o trabalho que deu, hein? Vou repetir, nós pegamos o ângulo, comparamos a menos π sobre 2, encontramos o t inicial. Pegamos o ângulo, comparamos ao mais π sobre 2, no caso de tangente, encontramos o t final. A diferença dos dois deu o nosso período, que deu π sobre p. Da mesma maneira, pegamos a diferença entre as assíntotas, encontramos 4π sobre 2. Então, o período calculado dessa forma é igual ao período calculado dessa outra forma. Assim, nós descobrimos que o p é igual a meio. Pronto, já temos o p igual a meio. Então, nós já podemos eliminar a letra A, porque aqui o p está valendo 30. Podemos eliminar a letra B, que o p está valendo 30. E podemos eliminar a letra C, que o p está valendo 2,5. As únicas alternativas possíveis são a letra D e a letra E, onde o p vale meio nos dois. Então, nós estamos nessa dúvida. Detalhe, o K é igual para as duas. Então, olha, o K não vai ser problema, porque as duas estão valendo K igual a 30. O que está mudando aqui é o M. Num caso, o M está sendo proposto menos 5 e no outro menos 5 meios. Então, nós vamos ter que definir na hora do M. Mas, mesmo assim, vamos calcular o K. Olha lá, quando o t é igual a 2,5, nós estamos fazendo justamente a mudança de concavidade da nossa tangente. Então, nós vamos falar que a tangente é igual a zero, que é o valor entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Quando o t é igual a 2,5, então a definição vai ficar d igual a k mais tangente de alfa, que é aquele ângulo grande lá, que é o p, que multiplica t mais m. Chamamos de alfa. Então, quando o d for 30, o nosso k vai ser, a tangente vai ser zero, e o nosso k vai ser 30, então. Acabamos de descobrir que o K nosso é 30, que nós já vimos ali na letra D e E, que são as únicas alternativas. Porque a tangente ali é zero. E aí, agora está faltando o M, que vai definir para nós qual alternativa que é. Vamos usar novamente o ponto. T igual a 2,5, o D é 30. Para T igual a 2,5, a distância é 30. Então, usando a fórmula de novo, que é D igual a K mais tangente de P, que multiplica T mais M, no lugar do D nós vamos pôr 30, no lugar do K nós vamos pôr 30, no lugar do P nós vamos pôr 1,5, olha lá, e no lugar do T nós vamos pôr 2,5. Se nós fizermos isso, nós vamos descobrir quem é o M. Olha lá, como que nós fazemos então? Bem, 30 com 30, um manda um para um lado ou para o outro, vai cancelar um com o outro, vai ficar tangente de 1,5 vezes 2,5 mais M é igual a zero. Se a tangente é igual a zero, é porque esse ângulo é zero. Então, 1,5 vezes 2,5 mais m é igual a zero. Passando 2 multiplicando, o zero vai sumir. Vai ficar 2 vezes 0 é zero. Vai ficar 2,5 mais m é igual a zero. Portanto, o m é igual a menos 2,5. Menos 2,5 é escrito como menos 5 sobre 2. Pronto. Já sabemos o P, já sabemos o K, já sabemos o M. Agora é correr para o abraço. É pegar a nossa função e substituir no lugar do K, colocar 30, no lugar do P, colocar meio, e no lugar do M, colocar menos 5 meios. Alternativa, letra E do exercício. É a última alternativa. Olha que trabalho brutal que deu o exercício. Recordando, pegamos o ângulo, comparamos a menos π sobre 2, encontramos o t inicial. Pegamos o ângulo, comparamos ao π sobre 2, encontramos o t final. Fizemos a diferença, achamos o período de uma maneira, π sobre p. Pegamos a assíntota final menos a assíntota inicial, encontramos o período também. Comparamos o período da primeira maneira com o período da segunda maneira, encontramos o p. Quando t é igual a 2,5, nós vimos que a tangente é zero, porque existe a mudança da concavidade da curva. E aí, com a tangente igual a zero, nós vimos que o D era igual ao K, mas o D, naquele momento, é 30, portanto, o K é 30. Sabendo o P e o K, nós fomos para
2,5 de novo o T, o D valendo 30, nós substituímos aqui o T, o P e o D e o K, e aí encontramos o M igual a menos 5,5. Dessa forma, chegamos na resposta. Exercício de enorme dificuldade, com necessidade de dominar muito a função tangente, mas está aí. Reveja quantas vezes você precisar para você entender o passo a passo. O exercício precisa ser fixado, função tangente precisa ser fixada, lembrando que existe uma mudança quando a função é seno e cosseno. Aí, para encontrar o t inicial, nós usamos o 0 e o t final, nós usamos o 2π. Continue conosco e caso você goste desse conteúdo, que aí esse exercício ele é bem difícil, mas se você gosta da matemática, se você pretende fazer um vestibular, compartilhe e siga esse perfil para podermos trazer sempre temas de Enem e de outros vestibulares para você. Nosso desafio é atingir o maior número de seguidores possível e você pode nos ajudar a conseguir essa meta. Portanto, conte conosco e até o próximo.